as outras anteriores, a palestra de hoje, como as outras, ela fica no YouTube, no canal que chama Diálogos Espíritas. Para quem está vindo pela primeira vez, a ideia do grupo não é catequizar ninguém, não é converter ninguém ao espiritismo, é simplesmente trazer um pouco de conhecimento sobre essa religião, sobre o kardecismo, e nós estamos selecionando pessoas que possam trazer temas diferentes, que não queiram impor a religião para ninguém, mas eu acho que tem muita gente que tem muita curiosidade e muito desconhecimento sobre realmente o que é o espiritismo. A ideia nossa é realmente fazer com que a pessoa possa se possa conhecer a doutrina e se interessar mais, ela depois ela segue. E hoje a Lígia, na realidade eu frequento um centro espírita aqui. E só para vocês saberem como é que é, quem não sabe como é que é um centro espírita, o centro espírita que eu frequento, normalmente a gente começa o dia. Espera aí que tem alguém falando aqui. Começa o dia, a gente sempre começa com uma prece e uma palestra, depois tem uma sessão de passes, né? Nós já conversamos aqui o que são os passes, e o que eu frequento aqui em Miami chama Conscious Living, quer dizer, viver conscientemente. E eu assisti uma palestra da Lígia, ela não mora aqui, mas a filha dela mora. Eu assisti uma palestra da Lígia e me encantou a palestra dela. Então eu pedi para que ela repetisse não, para que ela fizesse uma palestra, ela escolheu o tema. E Lígia, eu queria passar para você a palavra, mas antes de você entrar no seu tema, você falasse um pouco de você, a sua experiência, ou sua experiência com o Espiritismo, por favor. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, a gente agradece o convite que nos foi feito e a confiança, não é? Em nós depositada. Meu nome é Lígia Simões, eu sou carioca, vivi 70 anos no Rio, agora moro aqui em Santa Catarina, vim acompanhando minha filha, e eu nasci num lar espírita. Minha mãe foi fundadora de um centro que ainda existe hoje, no Leblon. Quando eu nasci, ela frequentava o Lar de Teresa, no centro que existe há 83 anos, em Copacabana, no Rio, e eu cresci no ambiente espírita. Então, tenho assim uma experiência interessante da vivência dessas décadas todas, acompanhando o movimento espírita, e sou uma apaixonada pela doutrina dos espíritos. Eu acho que essa é, para mim mesma, a minha melhor credencial. Estudo de maneira bastante disciplinada e perseverante a doutrina espírita e me encanto porque a cada dia, nesse estudo e nas reflexões que faço, vou encontrando novas ideias, novos conceitos, porque a gente vai amadurecendo as ideias num processo interessantíssimo que o Espiritismo nos proporciona. Em linhas gerais, esse é o trabalho, enquanto no Rio frequentava um, um centro que está fazendo 30 anos, desde a sua fundação, em Botafogo, no Rio de Janeiro, e aqui estou mais no trabalho online, lá com o nosso centro e outros centros amigos, sempre no esforço de divulgação do pensamento espírita. A palavra é sua, Lígia. Muito bom. Mais uma vez, agradecendo a vocês, internautas, que nos acompanham nesse diálogo, agradecendo mais uma vez ao Paulo pelo convite. Será o nosso tema, como foi anunciado, o caráter filosófico do Espiritismo. E nós vamos iniciar buscando em O Livro dos Espíritos, o primeiro dos livros publicado por Allan Kardec em 1857, o suporte doutrinário que vai introduzir a nossa reflexão dessa noite. Vamos lá.
Allan Kardec inicia assim a introdução, o capítulo 1º da introdução de O Livro dos Espíritos, dizendo: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza de linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. O termo espiritismo foi escolhido por Allan Kardec para designar, palavras dele, uma nova doutrina que tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo, sugere Kardec, serão chamados espíritas ou, se quiserem, espiritistas. E como especialidade, ele diz: o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita e traz no cabeçalho de seu título as palavras filosofia espiritualista. Muito bem, eu digo a vocês que poucos de nós, mesmo nós espíritas, observamos esse primeiro registro. Está na folha de rosto de O Livro dos Espíritos, a expressão filosofia espiritualista. Kardec continua dizendo: o termo espiritismo é um neologismo criado por ele exatamente para distinguir a nova doutrina da doutrina geral do espiritualismo, que sabemos tem origem em épocas imemoriais. E quanto à palavra filosofia, ela vai indicar a metodologia da nova disciplina, porque era assim que, à época de Kardec, se entendia o significado desse vocábulo, como qualquer disciplina que abordasse de forma racional e sistemática uma área do saber. Vamos combinar uma coisa: nós não vamos nos deter no exame dos diferentes significados desse vocábulo, porque ainda nos dias atuais ele nos oferece diferentes, muitos significados diferentes em diferentes correntes de pensamento em que é utilizado. O que vai importar para nós e conduzir a nossa reflexão, o nosso diálogo, melhor dizendo, é considerar que a produção dos fenômenos mediúnicos que provaram a existência dos espíritos e as informações detalhadas por eles trazidas a respeito da sua natureza permitiram a Kardec constituir o que ele mesmo chamou o corpo de princípios básicos da filosofia espírita. Kardec apresenta para nós, nesse momento, o espiritismo como uma filosofia espiritualista ou espírita. Isso está lá no preâmbulo de um outro livro dele, intitulado O que é o Espiritismo, onde ele define o espiritismo ressaltando o seu aspecto filosófico, que é o que queremos abordar na nossa reflexão. Ele diz assim: o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Eu vou repetir, porque essa afirmativa de Kardec é a ideia central da nossa proposta de reflexão. Como filosofia,
compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações, da nossa relação com os espíritos. Essa é a definição que nós queremos considerar, porque ela vai determinar, em última instância, em última consequência para nós, a observação, o cuidado com relação ao uso que nós fazemos das informações trazidas pelos espíritos e reunidas por Allan Kardec em A Doutrina Espírita. Isso posto, eu digo a vocês, meus amigos, em um momento em que proliferam através das mídias sociais influenciadores e treinadores. Vou usar os vocábulos em português. Influenciadores e treinadores que se propõem definir para nós os caminhos que nos levem à prosperidade e ao sucesso no mundo material em que vivemos. Essa percepção das consequências morais dos princípios espíritas para o progresso e a felicidade do espírito imortal que admitimos e somos, torna-se para nós um divisor de águas, definindo a escolha de um estilo de vida que seja condizente com o que viemos fazer nesse mundo, ou seja, com o objetivo de nossa encarnação. E o mais importante, isso dá um novo sentido à nossa vida. Kardec concluiu por essas consequências morais, a partir da observação do relato dos espíritos que se comunicavam com ele nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós vamos nos permitir abrir um parênteses rápido para ressaltar a importância dos trabalhos realizados por Kardec na Sociedade Parisiense para a organização dos princípios espíritas. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi a entidade fundada por Kardec em abril de 1858, com o objetivo de fazer experimentos mediúnicos em prol do estudo e da pesquisa acerca do espiritismo, conforme sinaliza o primeiro artigo do seu regulamento, o Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em seu primeiro artigo diz assim: a sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações, às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. O estudo, a análise de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e às suas aplicações. E vale recordarmos que as experiências mediúnicas e as informações que os espíritos traziam nessas comunicações mediúnicas, nesses diálogos mediúnicos, essas experiências foram registradas em periódicos que foram publicados durante 11 anos, a partir de 1858, publicados mensalmente, com o título de Revista Espírita, e se constituem um valiosíssimo arquivo de referência ao trabalho de Allan Kardec e à organização do Espiritismo. Um material que deve ser estudado
para que nós possamos conhecer e refletir sobre os princípios espíritas e a organização da própria doutrina. Nós recomendamos, então, a Revista Espírita. Tem 11 volumes, um para cada ano, com os 12 periódicos, em torno, cada periódico, de 10 artigos interessantíssimos, para a gente perceber o trabalho de Kardec nessa observação do que os espíritos diziam e da influência das consequências dessas notícias, dessas revelações em nossas vidas, para nós espíritas que aceitamos essas revelações. Muito bem. Kardec, como eu disse, ele concluiu, não é? Pelas consequências morais, repetindo, através dessas observações. Os espíritos falavam da sua condição fora do corpo físico. Agora desencarnados, Kardec perguntava a eles como eles se sentiam. E eles, então, diziam de como estavam, e muitas dessas, deixa dizer, dessas notícias foram também reunidas em um outro livro, publicado por Kardec, que tem por título O Céu e o Inferno. E na segunda parte desse livro, os espíritos nos falam, então, de suas condições. Exatamente isso. Essas mensagens, vamos chamar assim, essas comunicações, no livro O Céu e o Inferno, não abordam uma variedade de temas, mas apenas as condições dos espíritos após a sua desencarnação. E aí a gente pergunta, e de que eles falavam? Quando falavam da sua condição, eles falavam dos estados de felicidade e de infelicidade, consequentes da forma como viveram e das escolhas feitas por eles de como agir, dos caminhos que quiseram seguir enquanto estavam encarnados. É muito interessante, mais que interessante. É importante nós registrarmos que eles falavam de estados conscienciais. É importante chamar atenção para isso. Eles falavam de estados de calma, de paz de consciência, mas outros falavam de remorsos, de tristeza, face ao arrependimento pelo que fizeram, mas também pelo que deixaram de fazer enquanto estavam na Terra. E aí, o que vai importar para nós agora, entrando num segundo momento da nossa reflexão, é nós nos perguntarmos: e que importância tem isso para nós? O fato de fazermos do conhecimento espírita que aceitamos, em que medida ele nos ajuda de forma prática a entender melhor o sentido da vida, em que medida esse conhecimento nos ajuda a viver melhor, respondendo para nós aquelas perguntas clássicas: quem eu sou, de onde vim, para onde vou, o que faço aqui. Essa é uma reflexão que consideramos importantíssima para que nós possamos transformar as nossas certezas. E Kardec, nessa hora, usa uma expressão que eu considero muito feliz. Ele fala transformarmos a nossa certeza de fé nesses princípios em instrumentos motivadores, ensejadores de nosso esforço no trabalho da nossa transformação moral. A transformação moral. Kardec destaca ao longo de toda a sua obra
chamando a nossa atenção para o fato de que a doutrina dos espíritos não se resume à crença nos espíritos e às suas manifestações, mas tem por finalidade primeira promover a transformação moral de seus adeptos. E ele chama a nossa atenção para a necessidade da educação moral tão esquecida nos tempos atuais ainda. Educação moral que ele define para nós em O Livro dos Espíritos, numa nota a uma das questões, como a arte de formar o caráter em um conjunto de hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo, em primeiro lugar, e para os outros também. Hábitos de respeito a tudo o que é respeitável. Nos mostrando, então, que o objetivo do Espiritismo, enquanto fé raciocinada, é usar o intelecto para conduzir o homem à transformação moral. Essa, então, a finalidade última do Espiritismo, nem sempre percebida, entendida e refletida por nós, torno a dizer, mesmo no meio espírita. Nós temos ainda dificuldade, digo a vocês, de apreender, daí a importância do estudo, apreender o pensamento de Allan Kardec, atualíssimo, por vários motivos. Entre eles, o fato de nós trazermos ideias preconcebidas de outras religiões, que, sem fazermos qualquer juízo de valor, às vezes misturamos de uma maneira assim, quase que descuidada, as novas ideias trazidas pela doutrina espírita. Fazemos um sincretismo religioso porque vivemos não apenas experiências em outras religiões, mas também em nossas vidas anteriores. Trazemos em nós a lembrança dos aprendizados que recebemos dessas outras religiões, dessas outras filosofias religiosas. Também é fato que o Espiritismo, não é? É uma ciência muito nova, 167 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos, nos indicando agora a observação dos fatos por diferentes pontos de vista de que estamos, daqueles a que estávamos acostumados a pensar e a observar a vida. A questão do ponto de vista vale chamar a atenção, ela foi abordada por Kardec de forma brilhante em um outro livro da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no capítulo 2º, Kardec diz, referindo-se ao fato de haver Jesus, na sua mensagem crística, se referindo claramente à vida futura, em uma época em que os judeus tinham sobre a vida futura ideias muito imprecisas. Jesus apresenta a vida futura como a meta a que a humanidade irá ter, devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. E, com efeito, sem a vida futura, vamos refletir, nenhuma razão de ser teriam a maior parte dos seus preceitos morais. Ele tem que ser o ponto de mira de todos os homens, e só ele
o conceito, o princípio da vida futura justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a infinita justiça de Deus. Eu vou até me permitir ler para vocês o pensamento de Kardec, é um parágrafo, nada muito grande, não, pela importância que tem para a nossa compreensão. Diz assim Kardec, nesse subitem, o ponto de vista do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles, os homens, a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada no país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. À morte, nada mais restará de aterrorador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira a vida atual, muito do seu amargo. Eu leio com entusiasmo, digo a vocês, porque o que é que nós percebemos nesse pensamento tão lógico, tão claro de Kardec? A certeza da vida futura. Nós percebemos que a certeza da vida futura desfaz o medo que muitos de nós sentimos da morte, enquanto pensamos a morte como nada, mas também modifica inteiramente a maneira como nós encaramos e entendemos a vida corporal. Quando nós chegamos a esse raciocínio, a certeza da vida futura modifica inteiramente a maneira como encaramos e entendemos a vida corporal. Duas observações importantes. A primeira, não apenas, como dissemos, afastando o medo que muitas vezes nós temos da desencarnação, o medo da morte, mas também possibilitando, como eu disse, como Kardec nos disse, possibilitando que tenhamos um novo olhar sobre as preocupações da vida terrena. Então, há inúmeros exemplos que nós poderíamos trazer para mostrar como essa certeza da vida futura e como a precariedade desse tempo de vida que temos na Terra, dada a certeza da continuidade da vida, da existência da alma, do espírito após a morte do corpo físico, entre muitos exemplos que nós poderíamos trazer, nós escolhemos para fecharmos agora de uma maneira mais prática a nossa reflexão, pensarmos no que se refere ao uso dos bens terrenos. Isso foi abordado por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo.
e para aqueles que são cristãos, abordado também por Jesus em seu Evangelho. E em outras filosofias religiosas, também o homem se preocupa em definir esse uso dos bens terrenos. E é notória a dificuldade que temos de entender, entronizar, vivenciar a certeza de que nós só possuímos verdadeiramente aquilo que levaremos conosco após a nossa desencarnação. E o que é que vamos levar conosco? Tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Esse é o tesouro a que Jesus se referia quando ele dizia: o tesouro que a traça não rói e a ferrugem não corrói. É aquele tesouro que ninguém nos pode arrebatar. Quando nós temos clareza, então, da nossa destinação em relação à vida futura, nós cuidamos de provisionar apenas o que levaremos conosco e de que vamos efetivamente nos servir na vida espiritual. Os espíritos nos chamam, então, a atenção nas suas revelações a Kardec sobre o perigo do apego aos bens materiais, quando nos relatam o seu sofrimento ao perceberem que tudo o que acumularam deixaram na terra ao morrer. E nós observamos, nós aqui agora, os tormentos que vivem aqueles que condicionam a sua felicidade à posse dos bens materiais. Vivem tormentos, porque quanto mais têm, mais se inquietam, temendo perder a posse desses bens, e com isso tornam as suas vidas um verdadeiro suplício pela inquietação causada pelo temor de perder a cada momento esses bens. Com isso, nós não queremos dizer, a doutrina espírita não quer nos dizer que esses bens de que nós somos na Terra usufrutuários e administradores. Não nos diz a doutrina espírita que eles não são importantes na nossa vida terrena. Nesse sentido, os espíritos são categóricos quando respondem a Kardec em O Livro dos Espíritos, um livro feito de perguntas e respostas, e Kardec pergunta sobre o uso dos bens terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E os espíritos respondem: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Vejamos a importância dessa afirmativa. Todos os homens têm direito ao uso dos bens terrenos, na medida em que esses bens lhe garantem o necessário para viver, para que eles possam cumprir de maneira decente, vamos dizer assim, a sua missão na Terra. Então, o que cabe a nós? Cabe, assim, àquele que mais tem administrar esses bens de que é usufrutuário a proveito de todos. E nos cabe a todos nós, homens, a sociedade, de maneira geral, oferecer a todos as condições favoráveis à conquista dos bens necessários para que possam ter, como dissemos, condições que lhes permitam atender na Terra a sua missão. Esse é um tema que merece de nossa parte uma reflexão cuidadosa e muito honesta, não observando os outros,
mas observando a nós mesmos, observando o nosso procedimento na administração dos bens materiais que temos, que nos são concedidos, porque nós encontramos mil desculpas e mil razões para justificar o nosso apego a esses bens. Muitas vezes, digo a vocês, mesmo até atribuindo a Deus a responsabilidade quanto à péssima, péssima distribuição de bens que ainda existe nas sociedades em que vivemos. Esse é apenas um exemplo da aplicabilidade dos princípios espíritas na nossa vida. Digo a vocês, dando a vocês o meu testemunho, nos ensinando a viver melhor, a não nos inquietarmos tanto com o amanhã, porque junto ao princípio básico, importantíssimo, da certeza na vida futura, nós temos também a certeza da infinita misericórdia e do infinito amor de Deus por seus filhos. Deus, essa inteligência superior que governa todos os universos. E é nessa certeza que nós nos escoramos para viver a vida com mais leveza, com mais tranquilidade e até mesmo com mais alegria, entendendo a finalidade de tudo o que nós experimentamos aqui. Muito bem, companheiros. O nosso tempo está finalizado, a meia hora que o nosso companheiro nos concedeu. Eu espero que nós tenhamos refletido um pouquinho sobre a filosofia espírita, percebendo o espiritismo como essa filosofia espiritualista, percebendo que ser uma filosofia implica muito mais do que apenas o pensamento objetivo e racional sobre as coisas, mas implica no esforço de pensar, de aprender a pensar, a olhar a vida procurando refletir um pouco mais, dando-nos a nós mesmos um tempo de amadurecermos sobre novas ideias, novos conceitos, novos pontos de vista, para compreendermos melhor a nós mesmos e a realidade em que estamos inseridos. Porque só assim, a nosso ver, nós determinaremos na nossa vida ações concretas e consequências morais felizes para as nossas ações, determinando ações transformadoras em nossa vida e no mundo em que vivemos. Muito obrigada por sua atenção. Obrigado você, Lígia. Você é inspiradora quando você fala, né? De quem é esse quadro aí à sua esquerda aí? O quadro à minha esquerda, Não, esquerda, essa é sua mãe que você me falou, mas o outro é esse. essa é a minha mamãe, e isso aqui é uma pintura mediúnica. É uma pintura mediúnica, o espírito pintor, o Aleijadinho, e a mediunidade do médium José Medrado, de Salvador, Bahia, aqui no Brasil. Ele esteve em nossa casa em certa ocasião e fez essa pintura mediúnica que ficou conosco. E a figura de Paulo, o apóstolo, é um trabalho bonito, deixa eu virar um pouquinho, está longe, feito em crayon. E faz quanto tempo isso? Ah, uns 30 anos, Bom, Paulo já reencarnou, né? não sei, não tenho essa informação. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aliás, eu tenho algumas perguntas aqui. E quem quiser perguntar também, por favor, levanta a mãozinha aí. Liseu, eu sei que pergunta. O... Da onde vem a moral? A moral vem da religião? Olha, a moral, ela está definida
no Livro dos Espíritos, e é uma pergunta muito interessante, oportuna. Os espíritos definem a moral como a arte de bem proceder. É bastante interessante para nós essa definição. A arte de bem proceder em relação a nós mesmos e àqueles que convivem conosco. A arte de bem proceder, discernindo sobre bem e mal, para que possamos agir de acordo com os princípios do que para o Espiritismo consideramos a lei maior de Deus, nosso Pai, que rege as nossas vidas. Eu estava assistindo aqui um programa, tem, tem dois debatedores aqui nos Estados Unidos. Um chama Richard Dawkins, ele é um filósofo, e o outro chama David Dennett. Um é materialista ao extremo, e o outro ele é um filósofo, e ele defende a religião. Mas ele diz o seguinte, ele diz que a religião é um entrave, o que defende a religião. Na realidade, a religião é um entrave para a humanidade, que a religião dá permissão às pessoas de não raciocinarem. Elas tomam como princípio isso. Olha, a minha religião diz isso, é certo, minha religião diz que isso é errado. E não mudam. E que isso daí é um problema da não evolução de algumas religiões. Aí a discussão passou a ser o seguinte: as religiões evoluem ou não? E ele claramente diz que sim. Religião é um fenômeno natural, como a música é um fenômeno natural, evolui. A língua é um fenômeno natural, evolui. A cultura também. A religião evolui. Em primeiro lugar, a pergunta é o seguinte: você acredita que a religião evolui, sim ou não? E segundo, o espiritismo de hoje vai ser o mesmo espiritismo que vai ser daqui a 300 anos, vai ser pregado? Bem, Paulo, antes de responder aí mais diretamente a essas questões, sobre religião, vale dizer que há, nessa coletânea da Revista Espírita que nós citamos, há um artigo de Kardec, e é importante dizer que na Revista Espírita, nós temos notícias trazidas pelos espíritos, mas nós temos muito do pensamento, da reflexão de Kardec sobre as notícias, como dissemos, que os espíritos traziam. Há um artigo, até corrigindo, é um artigo, mas que se reporta a uma conferência feita por Kardec na Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, num dia 1º de novembro, imagina, 1º de novembro, a conferência era em homenagem ao Dia dos Mortos, não é? E tem por título esse artigo, com parte dessa conferência, na Revista Espírita. O Espiritismo é uma religião? Kardec questiona: o Espiritismo é uma religião? Porque também o conceito de religião, vamos ver, para nós, a religião pode ser esse conjunto de princípios básicos, vamos entender assim, não é? A religião, Kardec nos fala que todas as vezes em que as pessoas se reúnem, podemos chamar como quisermos, os nomes, as definições nos confundem muitas vezes, discutimos o nome, a definição, e deixamos de lado o conceito. Quando as pessoas se reúnem, somam os seus pensamentos, as suas vibrações, elevam a sua energia, nós podemos dizer que eles estão fazendo um movimento religioso no sentido do próprio, da própria definição, do próprio sentido da palavra. Religare, ligar novamente o homem a Deus. Todo o movimento da alma de religare, podemos dizer, então, é religião. Diferente de instituições religiosas. O que pega, muitas vezes, é a maneira como as instituições
religiosas são conduzidas, não é? Criando regras, normas, que, numa última análise, determinam comportamentos. Nós vamos aproveitar um pouquinho do que nós trouxemos na nossa reflexão, mas modificar comportamento não é transformação moral. Modificar comportamento é ser politicamente correto, é botar muitas vezes uma máscara de simpatia, de bondade, de gentileza, quando o nosso íntimo está vibrando num diapasão diferente. Então, a gente primeiro precisa definir o que a gente considera. E não considero, digo a vocês, importante para mim definir o Espiritismo como religião. Para mim, ele é importante enquanto é essa filosofia, porque muitas vezes a, a, as instituições religiosas, não vou colocar que são as religiões, não, as instituições religiosas, numa postura hierárquica, autoritária, muitas vezes, determinam comportamentos, modo de agir. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Quando essas conclusões morais precisam passar por um processo de reflexão e amadurecimento nosso, considerando um outro aspecto importante, a nossa condição humana. A nossa condição humana. Porque todas as vezes em que nós somos convocados a comportamentos de santidade que não são adequados ao nosso momento existencial, isso provoca em nós culpas, complexos, depressões, muitas vezes, porque não conseguimos atingir essas metas que desconsideram um processo de aprendizado, de conscientização que virá do ensaio e erro no viver, na própria experiência de viver. Então, o que você perguntou mesmo? Feita essa introdução? Se daqui a 300 anos o espiritismo vai ser igual hoje. Não, tudo evolui. O espiritismo não vai mudar. O que os espíritos trouxeram, a gente considera espiritismo e a gente pode até fazer uma variável. Tudo é uma brincadeira de palavras, muitas vezes. Do que seja doutrina espírita, já com o pensamento de Kardec e a contribuição dos encarnados. Mas a verdade é que tudo evolui. Então, hoje mesmo, a maneira como as instituições espíritas lidam com a mensagem do espiritismo, vamos chamar espiritismo, claro que vai evoluir, porque nós estamos evoluindo. Eu tenho certeza, sabe, Paulo, que chegará um momento em que nós tenhamos essa certeza de fé tão dentro de nós que nós não vamos precisar mais dos centros espíritas ou dos templos religiosos para nos conduzirem. Mas faremos religião no sentido de nos reunirmos, porque agora nós estamos aqui, não é? Pensando, é religião? Não, não é religião. Você tem a preocupação de chamar, mas o objetivo, não é? Do nosso refletir. É um objetivo superior que nos eleva e ajuda no progresso do nosso espírito. A meu ver, certamente tudo evolui. Essa transformação moral é uma transformação interna, é muito difícil dela acontecer, né? Deixa eu dar um exemplo, por exemplo. Se eu ando na rua e vejo uma pessoa pedindo esmola, eu não tenho a menor simpatia pela pessoa que está pedindo esmola. Não, não é o caso. Vamos dizer assim, eu não tenho a menor simpatia pela pessoa que está pedindo esmola, mas eu dou esmola porque desencargo de consciência, porque eu acho que isso vai fazer bem. Isso daí vai ser um plus na minha conduta aqui na Terra. Então eu dou esmola, mas por dentro eu não sinto nada. Isso não transforma a minha moral, certo? Não. Não, então. O que transforma a moral de uma pessoa? Bem, aí eu só posso responder a partir
daquilo que eu acredito, não é? A questão de você olhar o pedinte, se você analisar, não vou nem, vamos dizer assim, vou botar entre aspas, conversando assim com naturalidade com você, não vou nem apelar e dizer para você que aquele espírito é tão filho de Deus quanto você. Tá certo, lógico. Tão filho de Deus quanto você. Bom, se você não acreditar em Deus, pronto, vamos fechar aqui, porque não tem mais o que conversar. Mas não. Mas olha, nós precisamos, nós falamos hoje da divisão de como estão distribuídos os bens materiais. Que condição viveu aquela pessoa? Que oportunidades essa pessoa teve? O que levou aquela pessoa àquele estado de miserabilidade? Miserabilidade. Talvez a gente precisasse pensar sobre isso. E Kardec diz que essa é uma das consequências últimas. O Espiritismo, agora vou até acrescentar a sua pergunta anterior, Kardec diz que o Espiritismo passou por fases. Uma fase da curiosidade, quando os espíritos começaram a se apresentar, fazendo fenômenos, as mesas girantes, quem conhece um pouquinho da doutrina espírita, depois a fase em que eles começaram a trazer conceitos, ideias. Agora nós estamos numa fase de amadurecimento individual, ele diz. Mas ainda há um novo tempo, que será o final da nossa conversa, o das consequências morais para a sociedade em que vivemos. Porque se aquilo em que nós acreditamos não modifica o nosso agir em sociedade, nos conduzindo a posturas mais honestas, mais verdadeiras, mais iguais, mais parceiras, mais solidárias, mais fraternas. Então, nós estamos ainda no comportamento social, nas aparências, na máscara, que não tem nada a ver com a transformação moral. Então, eu sugiro assim pensar. Eu trabalhei profissionalmente na Prefeitura do Rio, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, melhor dizendo, em projetos de promoção social de grupos excluídos. E digo a você, a gente experimenta realidades dolorosíssimas de pessoas que tentam desesperadamente viver de uma maneira mais correta, mas que não encontram ainda, infelizmente, na nossa sociedade, a possibilidades de fazer face às desigualdades sociais, né, que estão presentes. Esse é o nosso ponto de vista. Lígia, você já frequentou outras religiões? Tem conhecimento das outras religiões? Sim, eu tive uma experiência muito interessante, Paulo, porque nesse trabalho com a Prefeitura do Rio, eu tive a oportunidade, isso 30 anos, acredito, calculando assim, mas não importa. Eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar com Herbert de Souza, o Betinho, Ação da Cidadania contra a Fome pela Vida. Betinho, ateu, uma das melhores almas que conheci. A bondade em pessoa, o respeito dele por todos, pelas divergências, era alguma coisa assim maravilhosa. Eu tive a honra de trabalhar com ele nessa época em que ele fez no Rio de Janeiro esse movimento, né, a ação da cidadania contra a fome pela vida, ele organizou um encontro de religiosos. Hoje é bem mais frequente, né? Olha o progresso das religiões. O diálogo interreligioso, mas naquela época, 92, na época da Eco 92, no Rio de Janeiro, o encontro com as religiões. Então, para pensar a questão da fome, sentávamos em torno de uma mesa representantes
das diferentes correntes religiosas. Catolicismo, espiritismo, protestantismo nas suas variáveis, o budismo, os Hare Krishna, companheiros queridos, o pessoal da Ubanda, o pastor Caio Fábio, notável, o rabino Newton Bonder, Mãe Beata de Iemonjá, do Candomblé. E nós convivemos, a monja Coen, todos notáveis, admiráveis, uma experiência emocionante ouvi-los. Falávamos, às vezes, de um ponto de vista da religião diferente, mas havia um denominador comum naquele diálogo, que era o desejo de fraternidade, o amor pelas criaturas, a vontade de dar um prato de comida a quem tem fome, sem questionar o porquê da sua situação. Isso depois, em algum momento, as próprias pessoas nos contavam das suas vivências, dos seus sofrimentos. Sentar junto, sentar à mesa, é uma experiência riquíssima. E eu tive a honra, foi um presente na minha vida essa experiência. Muito bom. Liseu, vai fazer pergunta, Liseu? Passarinho, um comentário? Estou curtindo aqui. Mas tem algum comentário, alguma pergunta? Não, não tenho. Jaime? O Jaime não é espírita, o Jaime está começando a conhecer a doutrina agora. Legal, Jaime, prazer, Jaime. Jaime, alguma dúvida? Você está sem som, Jaime. Ficou alguma coisa assim, Jaime? Aquilo, ai, não gostei muito daquilo, não. Pode falar, ajuda muito a gente. Não, boa noite. Eu tenho acompanhado, né, o convite do Paulo e é sempre um aprendizado. Agora, o que eu vejo, né, foi a sua colocação final, né, que me chamou muita atenção, é justamente o Betim, né, ser ateu, né, e simbolizar tudo aquilo que eu acho que as pessoas buscam, né, ou deveriam estar buscando na religião, em cada religião, né? Então, agora, eu estou tentando encontrar uma resposta no Espiritismo no seguinte sentido, né? E isso acaba acontecendo nas outras religiões. Até que ponto a pessoa busca uma religião, tá? Só para ela, tipo, ficar bem na fita, né? Só porque aquilo está fazendo bem para ela, mas no fundo, não é o sentimento verdadeiro dela, né? Como é que isso rola? Tem uma evolução isso? Tem salvação? Depende, né? Às vezes a pessoa busca assim para ficar bem na fita, como você falou, né? Vou dizer, é tão interessante isso que você está trazendo, porque às vezes, sabe esse bem na fita é com quem? Com Deus. As pessoas buscam a religião para fazer uma certa negociação com Deus. Se Deus existe, deixa eu fazer alguma coisa na religião, eu vou para uma vez por semana fazer um trabalho de caridade, fazer isso, fazer aquilo, para ver se Deus me ajuda também aqui. Puxa, isso é uma moeda de troca. Isso de algum dia nós vamos considerar esse nosso comportamento vergonhoso, porque nós não estamos destinados a fazer movimentos de troca com Deus. Não, eu vou porque se eu for, que se eu rezar, se eu confessar meus pecados, ou se eu for tomar um passe, ou uma bênção, um jorei, seja o que for, tudo válido dependendo da intenção. O que nós estamos começando agora, aprofundando o estudo no pensamento de Kardec, de uma maneira geral, a perceber, é que a importância disso que chamamos religião está única e exclusivamente
no que vai, no que provoca para dentro de nós. Para dentro de nós. Então a pessoa vai, mas se ela chega lá e tem um gesto de bondade, de benevolência, não é? Se ela indo, ela se torna mais compassiva, mais tolerante, menos julgadora. Nós somos tremendamente julgadores. Nós perdemos tempo analisando o outro, quando a gente devia pensar o que a gente está fazendo das nossas horas, do nosso dia, da nossa vida, da nossa energia, dos nossos bens, da nossa inteligência, do nosso conhecimento. Isso vale para mim, o outro. Como diz o ditado popular, Deus cuida. Deixa Deus cuidar, porque a gente fica julgando o outro. Perda de tempo, perda de tempo. Então, todos nós passamos. Um princípio também da doutrina espírita são as vidas sucessivas. Então, uma das razões da gente não julgar é que se hoje eu penso de uma maneira um pouquinho diferente, certamente ontem eu também pensei assim, porque o movimento da evolução é alguma coisa absolutamente necessário, não é? Existe a evolução. Nós evoluímos numa vida. Imagina se pensarmos em múltiplas vidas e múltiplas experiências. Os espíritos nos falam sobre isso. Então, a gente olha para o nosso passado, vamos dizer assim, para as nossas ações passadas, agora não mais com culpa. Ah, eu não devia ter feito isso. Mas eu digo, foi uma experiência. E com essa experiência, refletindo sobre os resultados, as consequências morais dos meus atos, eu percebo que não foi legal a a opção que eu fiz. Aliás, uma das definições de pecado na origem da palavra é errar o alvo. A gente peca quando erra o alvo. E quando a gente erra o alvo? Quando a gente faz uma escolha que naquele momento, olha como isso torna a nossa vida mais fácil. Naquele momento me pareceu melhor. Eu queria tanto ser feliz. Eu achei que aquilo era o melhor. Hoje eu vejo que não foi legal. Então, aquela experiência se transforma em aprendizado. E eu estou dessa maneira, uma querida amiga colocou aqui no chat uma pergunta, eu vou realizando a minha reforma íntima. Eu não gosto muito da palavra reforma. Mas vale. Eu prefiro transformação moral. Porque reforma, meus amigos arquitetos, que dizem, agora vou usar, Paulo, me dá licença, uma expressão dos jovens, que reforma dá um tapa assim. Vou fazer uma reforminha aqui em casa, uma reforminha. Dou um tapa, uma pinturinha, né? Uma melhorada. Então, não gosto muito da ideia de reforma, mexe um pouquinho. Não, a transformação. Mas isso é uma coisa paulatina. Não vamos realizar toda a transformação ou a reforma íntima que desejamos em uma vida, porque a gente vai trabalhando aspectos da nossa personalidade, da nossa persona, se a gente pegar Jung, Freud. Digo a vocês, outro dia comentei numa palestra, Kardec traz ideias que depois Freud e Jung vieram trazer na psicologia. 50 anos antes, 1857, ele traz, antes da ideia de psicologia, como é a psicologia acadêmica, vamos dizer assim, ele vem falando, então, para nós da personalidade, do ser integral, daquilo que somos e desse trabalho de transformação que é para séculos. Graças a Deus, novas existências virão, novas oportunidades. E nós
adentraremos uma nova existência, levando toda a experiência dessa vida e de diálogos proveitosos como esse. Ao menos para mim foi bastante proveitoso. Eu agradeço ao Paulo a Se a oportunidade. senhora, se a senhora permite, eu teria uma outra colocação. Sim, Até que ponto hoje, né, a gente ainda consegue ter mais adeptos, tá, à filosofia kardecista? Numa sociedade extremamente materialista, imediatista, né, que a própria religião católica foi perdendo adeptos porque ela promete o reino dos céus após a morte, e as pessoas na religião protestante, na evangélica, têm o seu retorno mais imediato, ele progride mais rapidamente. Quer dizer, então, como é que a gente consegue, né, ter adeptos à filosofia kardecista numa visão de eternidade? Né? Olha, vai melhorando, que ao longo dos tempos você vai melhorando. E a pessoa é tão materialista, imediatista e egoísta. Como é que é isso? pois é, a gente se preocupa muito com esse aspecto que seria, vamos chamar em última instância, da conversão, né? Dos diferentes de nós, o que é uma bobagem esse trabalho. Eu acho que dentro de qualquer dessas tradições religiosas respeitáveis, como eu disse a vocês, da nossa convivência e aprendizado nessas, nessas outras filosofias, com esses pontos de vista diferentes. Todas elas nos falam desse esforço de transformação moral. Mas a doutrina espírita, para nós, nos fala do papel do sofrimento em nossas vidas. Então, eu penso que na medida em que a gente, Deus permite que nós vivamos as experiências, pode escolher, posso escolher, pode escolher. E depois a gente vai, querendo ou não, analisar de uma maneira mais superficial, mais profunda, o resultado das nossas experiências. Então, nós vamos concluir pela necessidade de buscarmos algumas, algumas outras ideias, alguns princípios, algumas razões para além dessa visão curta dessa vida material, em que tudo de um minuto para outro, os tsunamis, as inundações, as guerras vão acabando com tudo. A gente vai naturalmente, porque nós somos espíritos, na nossa concepção, que nós fomos criados simples e ignorantes para progredirmos através das experiências que vamos vivendo. Então, eu acho que todos nós, às vezes, a gente vê, Jaime, pessoas assim, a vida inteira numa condição de descrença, numa condição de negatividade, não é? E que, às vezes, quando chegam mais para o fim da vida, pelas experiências dolorosas, às vezes o sofrimento, a perda de um filho, uma perda prematura de um ente querido, experiências assim, são agentes de despertamento. Para nós, a dor ainda é razão de sofrimento, mas os espíritos superiores, espíritos da igreja, Teresa d'Ávila dizia: quanto sofro quando não sofro, porque ela percebia o papel do sofrimento como aguilhão transformador na nossa própria realidade íntima. Que beleza, não é? Quanto sofro, quando não sofro, a gente diz. Vocês me desculpem a expressão, que maluquice é essa? Como é que alguém pode dizer quanto sofro, como não sofro? Para a gente é maluquice mesmo, mas a gente está falando de Teresa d'Ávila. Aí é outra coisa, é outro patamar evolutivo, sem dúvida alguma. Para lá nós vamos, meu Jaime, com certeza. Obrigado, é muito bom ouvir a senhora falar. Alguém mais? Muito bom.
Lígia, vou passar a palavra final. Em primeiro lugar, agradecendo, tá? Foi muito bom. Como eu disse no início, você é inspiradora, tá? Muito obrigada. Eu Eu vou diria a passar. você que inspiradora é a doutrina dos Espíritos e para nós o Evangelho de Jesus, como uma Bom, bom, filosofia bom, você cristã. transmite essa inspiração muito bem. Então, eu vou passar a palavra final para você se despedir do grupo. Muito bom, meus queridos, foi um prazer, uma honra, uma alegria. Digo a vocês, falar sobre isso que nos sustenta na nossa vida, essas ideias espíritas, falar sobre o espiritismo é uma fonte de alegria para nós. Nós nos entusiasmamos, saímos muitas vezes de um certo marasmo na nossa vida pela alegria que temos, não apenas, digo a vocês, de conversarmos sobre o Espiritismo, mas de nos esforçarmos a cada dia, em cada manhã, que eu seja hoje um pouquinho melhor do que eu fui ontem, honrando tudo isso que nessa vida eu tive a possibilidade de aprender. E vou terminar dizendo um pensamento que é de um companheiro do movimento espírita de Cuiabá, querido amigo, que nos ensinou, Lacordaire Fayad, vou dar um crédito a ele, a dizer assim, um verdadeiro mantra que nós gostamos de repetir. Sou filha de Deus, aprendiz da vida, herdeira do universo. Que Ele nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Lígia. Até a próxima. Até a próxima, até a próxima. Agora que você já falou como palestrante, você pode também participar como ouvinte, tá? A Ah, próxima, muito. a próxima vai ser a mulher do Marcelo, a Andréia. Andréia, com Ela certeza. vai falar sobre Viver Feliz, do livro lá de Joana de Ângeles. De Joana de Ângeles. Eu tenho escutado, escuto às vezes depois, porque à noite, como eu tenho meu netinho, um certo movimento na casa, nem sempre é possível, mas escutei do passarinho, escutei de Marcelo e vou escutar de Andréia, com Uhum. certeza. Você é carioca, né? Carioca, Qual é o seu time de futebol, Lígia? como é? Qual é o seu time de futebol? Flamengo. Ó, tá aí o Flamengo, fazendo sucesso, vai ser campeão, vamos torcer, enfrentando o Atlético. Porque a gente pode também torcer, viu? Pode também ter time, camisa e bandeira, tenho tudo. Tá bom. Obrigado a todos vocês. Um Até a próxima abraço, vez. tchau, tchau. Boa Boa noite. Até logo. noite. Boa noite.